Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. É a turma do Dito que vem para fazer a festa. A festa, meu Deus do céu. Sejam bem-vindos ao D da Questão. Você e eu vamos conversar hoje sobre assuntos sérios. Olha, Ivete Sangalo hoje está recheando essa abertura porque a festa é feia. Olha, a turma do gueto, a turma está saindo aí e a gente precisa entender o que é que está acontecendo nesse começo de maio, essa mudança. A Dilma afastada, Michel Temer assumindo, e aí as intenções de votos pululando, né? E é disso que a gente vai falar um pouco, do que esse cenário nacional interfere na vida de cada um aqui na nossa localidade, né? Na cidade onde a gente mora, no bairro onde a gente convive, na escola. A gente está passando por um momento importante. E só o tempo vai conseguir mostrar para a gente o que é que está acontecendo hoje. Por isso, muita serenidade, equilíbrio, bom senso. É disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Aqui no D da Questão, você e eu. Já, já. Bom, e o D da Questão de hoje, a gente está falando de assunto sério nesse momento, né, que a gente está aí às vésperas dessa transição, saída da Dilma, entrada do Michel Temer, esse momento, né, de efervescência do Brasil. E cresce, né, essa intolerância, o apoio a essa intolerância, ou o susto, né, que a gente tem levado com pessoas de bom senso apoiando extremistas. Estamos falando do Jair Bolsonaro, né? Eu vou convidar você, né, para ver aí 30 segundos como é que ele votou no dia 17 de abril, né, naquele momento em que a Câmara dos Deputados autorizava que o Senado votasse o impeachment da presidente. Veja aí. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro! Bom, você viu aí Bolsonaro falando, né, uma homenagem ao Ustra, né? Pois é. Ele, entendo, né, que ele é um personagem, o Bolsonaro é esse personagem que fala diretamente, né, a um tipo de brasileiro, né, é um tipo que não aguenta mais nada do que está aí e entende que passando uma borracha tudo se limpa. A história da humanidade, né, mostra que não é nada disso, né? Os extremos, infelizmente, só acirram os ânimos. Só lembrando um pouco, o Ustra, né, um homenageado aí pelo Bolsonaro, durante o período do regime militar, ele foi o torturador, né? As pessoas que o regime militar entendia que elas tinham algo a dizer, né, que colocava em risco a estabilidade do Brasil naquela hora, né? Uma das torturadas é a presidente Dilma, mas a gente teve também a atriz Beth Mendes, a gente teve o sorocabano Alexandre Vanucchi Leme, todos torturados, né, poucos, né, conseguem viver, aqueles que sobreviveram, conseguem viver sem aquela marca.
homenagear um torturador tantos anos depois é um ultraje, é um aviltamento, é uma ofensa à democracia. A OAB do Rio de Janeiro, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi a primeira a entrar com um pedido de cassação contra o Bolsonaro. O deputado estadual Raul Marcelo, do PSOL, é de Sorocaba, foi vereador na Câmara de Sorocaba, está aí no seu terceiro mandato como deputado estadual, também entrou com essa ação, né, contra o Bolsonaro. Mas a realidade mostra, né, que há muito apoio a esse pensamento do Bolsonaro. O Jornal da Ipanema, né, dias atrás, falando desse assunto, né, quantidade de ouvinte que ligou, escreveu, né, gravou o portal de voz se manifestando a favor do Bolsonaro, é algo que preocupa. E gente de todo tipo, né, pessoas diplomadas, médicos, advogados, né, e pessoas comuns entendendo que a saída para o Brasil é o Bolsonaro, é alguém capaz de fazer uma faxina. Não dá, não se faz isso, né? Não é algo simples e matemático. Olha, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal. Não é possível. Isso é só se depura no diálogo, na tolerância, na conversa. Não existe passe de mágica. E o Bolsonaro não tem esse passe de mágica. No começo da semana, né, dia 1º de maio, um estudante de medicina da faculdade aqui em Sorocaba liderou uma manifestação lá na Praça do Canhão, né, reunindo apoiadores do Bolsonaro. Não importa quantas pessoas foram, isso é de menor importância. O fato é que um ato público em Sorocaba de apoio ao Bolsonaro. Aí você deve estar se perguntando, mas fala tanto desse Bolsonaro, quem é o Bolsonaro? E a minha questão é, não vote no Bolsonaro, né? E por que não votar no Bolsonaro? Isso se ele for candidato a presidente, né? Acho que o fato maior é o que ele representa, né? Ele representa a intolerância. Ele representa a radicalidade, ele representa o aniquilamento daqueles que não são iguais a ele. Daqueles que não são iguais àquilo, né, que um determinado grupo entende que deve ser. E aí entra todo tipo de intolerância, né? Intolerância sexual, né, claramente homofóbico, né, assim, de uma baixeza, de um nível de compreensão zero em relação ao que vem a ser isso. Intolerância de ideias, quer dizer, se não pensa como ele, liquida, não tem voz, não tem vez. Não é possível, né, que a gente ainda tenha, né, pessoas esclarecidas, né, estamos falando do estudante de medicina organizando um ato em Sorocaba, um apoio, um pensamento tão radical como esse do Bolsonaro. Entenda, ele pode até fazer o discurso que você acha que é o ideal, né? Que, olha, eu tô lá, vamos limpar, vamos acabar. Não acaba. É mentira. A verdade é uma só, né? Na história da humanidade, as coisas só começam a dar certo, principalmente do ponto de vista social, né? Pensa a sociedade a partir do seu núcleo de família, né? Seja ele qual for o seu núcleo de família. Pai, mãe, né, companheiro, companheira, esposa, marido, filho, sobrinho, que seja lá quem mora no seu núcleo familiar. Né? Se não tem conversa, se não tem diálogo, você sabe que seu núcleo não dá certo. Imagina numa sociedade quando você vai ampliando até o tamanho do Brasil, onde a diversidade é transbordante. Né? Então, apoiar esses radicalismos é algo que assusta, porque vai levar a atos extremos. E a pergunta que eu faço, é isso que a gente quer? Né? Quer vitimar alguém próximo? Eu sei, né? Enquanto for estar lá longe, é do outro, não, está ficando muito próximo. Né? E aí, não vem com essa que esse assunto não é seu, ele é seu sim.
né, sua omissão em relação a isso já é uma tomada de posição. Então pensa um pouco se é legal, né, que a gente tenha essa tolerância, né, que aceite, né, pessoas com autoridade, como um deputado, que pregue esse tipo de animosidade, não tem outro termo, né? E aí fala, tá exagerando, ele não é ninguém na ordem do dia. Talvez, a história mostra que isso é verdade, né? Tivemos um cara parecido com ele aí na história do Brasil, Plínio Salgado, né? Integralista, né? Membro originário do fascismo italiano, né? Mussolini, integralista. Plínio Salgado, em 1955, teve 8,5% dos votos. Bolsonaro, segundo a última pesquisa, tem 8% dos votos. Então não vamos se preocupar que o extremista nunca ganha, mas ele faz estrago, ele contamina, e a gente não sabe, né, o que a influência dele pode ter, principalmente nessas novas gerações adolescentes. Eu sou a favor da tolerância, do diálogo, não vejo um caminho melhor e deixo essa questão para você. Você vê? E essa pergunta não quer calar. E o impeachment é golpe? Né? A gente tem aí o processo de impeachment já praticamente desenrolado nos trâmites legais, né? Lembrar, 17 de abril, a votação no Congresso, autorizando, que é o Senado, que faça o julgamento. O Senado, nessa semana, né, do dia 6 de maio, pode ser que chegue na outra semana, mas enfim, nessa primeira quinzena de maio, o Senado, né, claramente aí aprovando, por sua comissão, o processo de julgamento da presidente. Então ela fica 180 dias fora, Michel Temer assume. O PT, em particular, né, com aquele mantra, é golpe, né? Isso a gente está ouvindo desde antes da votação na Câmara Federal, e essa pergunta ela está colando. É golpe ou não é golpe? Né? A questão é que a gente entenda, né, dos dois lados, né? Os que foram a favor do impeachment, os que foram contra o impeachment. Obviamente que eu tenho minha opinião, obviamente que o mais importante é a sua opinião. Vou tentar explicar para vocês, né? Primeiro de tudo, nasce da Constituição do Brasil. A Constituição, ela diz o seguinte, né? Que um presidente eleito pelo povo, no caso da Dilma, 54 milhões de votos, ficou à frente do seu concorrente direto no segundo turno e foi o Aécio. Ela ganha a eleição. Então, ela só pode deixar o exercício, segundo a Constituição, quando ela cometer algum crime de responsabilidade diretamente da presidente no exercício do cargo. Ou seja, um crime quando ela foi reeleita. Nada vale da eleição que ela ganhou em 2010 com 2014. É da eleição de 2014, ou seja, um crime cometido de janeiro de 2015 para cá. Os representantes entenderam, né, que ela cometeu pedalada fiscal. O que é essa pedalada fiscal? É o uso do dinheiro para um determinado fim em outro. Não é que ela roubou, pôs no bolso, sumiu com o dinheiro. Não. O dinheiro era para isso, ela usou para aquilo e depois devolveu. É essa a chamada pedalada. Enfim, vão julgar ela por isso, né, por esse crime de pedalada? Não. Foi um julgamento político, a gente já falou bastante disso e você assistiu lá na Câmara, né? Todo mundo votando pela família, por Deus, né? Por cada coisa, né? Até o Bolsonaro que a gente falou instantes aí. Então, enfim, foi um julgamento político. E aí a pergunta é, bom, se não está sendo julgado por aquilo que diz a Constituição, não pode ser julgado. Aí que entra, né, as divergências, né? O impeachment anterior ao da Dilma foi o do Collor em 92. E lá se estabeleceu o parâmetro do julgamento de hoje, e lá se entendia que um presidente pode sim sofrer impeachment se ele não tem sustentação política no Congresso ou no Senado.
é o que está acontecendo com a Dilma. Ela não tem essa sustentação. Então, na literatura, no que o PT se baseia para falar que é golpe, está escrito que um presidente retirado do exercício do poder por qualquer motivo que não seja esse crime de responsabilidade, no caso a pedalada, é golpe. É essa a batida na tecla que o PT está fazendo. Juristas, muitos se divergem e tal, mas chega-se ao consenso que a questão política pode prevalecer e é o que está acontecendo no caso da Dilma. Então, eu tenho a minha opinião, né, se deveria ter acontecido impeachment ou não. Eu desejo que você tenha a sua e que você tenha argumentos para discutir isso, né? O fundamental, o importante é ter a compreensão desse momento que a gente está vivendo. Nós tivemos um momento muito delicado da história, né, em 1964, que é diferente do momento de hoje. Naquele ano, quem assume o poder é um organismo estranho ao processo democrático, que são os militares. Castelo Branco, esse que dá nome à rodovia que nos liga rapidinho para São Paulo, né, uma pessoa de muita articulação, inteligente e de visão, dizia que o governo, em 2 anos, portanto, em 66, seria devolvido à sociedade civil. Os que sucederam Castelo Branco gostaram tanto do que estava acontecendo, ficaram 23 anos no poder. Qual que é a diferença daquele momento da década de 60 para hoje? Quem está ocupando é um civil, é o vice-presidente. Um vice que não tem voto. Os votos foram da Dilma, do PT, principalmente da liderança do Lula. E o Michel Temer está pegando carona. Michel Temer, no exercício da presidência, também assinou as pedaladas. Ou seja, é um julgamento político, onde a Dilma claramente não teve poder de articulação nem na Câmara nem no Senado. Michel Temer, mesmo sem o voto popular, está demonstrando essa capacidade. Há aí toda uma esperança, a partir desse maio que a gente começa a viver, né? Nos próximos 2 anos e meio, se acredita que fique o Michel Temer, ao final dos 180 dias, a Dilma não vai voltar. Essa é a expectativa do momento. E a questão inicial desse nosso bloco é você que responde. Esse impeachment é um golpe? A história vai contar melhor pra gente, tá bom? Nosso assunto continua depois do intervalo, tá bom? Não sai daí e eu volto com mais novidades nesse bate-papo nosso. Até já! A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Falamos do Bolsonaro, localizamos essa questão do impeachment e do golpe e vamos falar um pouco, né, de quanto esse cenário nacional, né, que passa a existir nesse momento novo aqui a partir de maio, influencia no cenário local. Então, obviamente, né, você sofre, né, toda essa pressão nacional para a tomada de decisão
municipal. E aí, a grande pergunta é, esse cenário ele tem uma influência local? Veja, claro que tem, e aí a gente precisa entender de que modo, né? Primeiro, as regras, né? Elas foram definidas de tal modo que 6 meses antes, portanto, ali no começo de abril, quem deseja ser candidato tinha que estar num partido, quem estava num partido tinha que ter mudado para outro. Quem não fez isso já não é mais candidato. Então, a gente já sabe quem está lá na lista do técnico, né? Para entrar em campo para o jogo. Então, você tem aí algumas definições, né? O PMDB, que é o partido do Michel Temer, rompido com a presidente, assumindo em âmbito nacional, tem o seu candidato aqui em Sorocaba, que é o Renato Amari, e o PT tem o seu candidato, que é o Glauber Piva. O cenário nacional, necessariamente, obrigatoriamente, faz com que eles já caminhem diferentes, né? Então vai estar cada um de um lado. Estiveram juntos na eleição municipal passada, porque no nacional estavam juntos. Romperam, cada um está para um lado. Então, o PMDB está livre do PT, o PT está livre do PMDB em âmbito nacional, portanto, em âmbito local também. Você tem na oposição, né, no processo inicial do impeachment, o PSDB. Portanto, no âmbito local, a mesma coisa. Ele é oposição do PT desde o início. Mas e do PMDB? O PSDB, todos os indicativos que faça parte desse governo do PMDB. Mas no âmbito local vai sim ter seu candidato, né? O único partido que até o momento que a gente gravava esse programa não tinha definido quem, mas sabe-se que terá candidato. O partido está aqui no governo da cidade, olha, 16, 20 anos já. Então ele tem o seu candidato, que vai ser adversário do PMDB. Estão juntos nacionalmente, mas separados municipalmente. E aí você tem candidatos, né, que estão dissociados dessa questão nacional. O Laerte Moleta, pelo PEN, o Hélio Godoy, pelo PRP, o Raul Marcelo, pelo PSOL. Fora candidaturas, né, como do Fernando Oliveira, do Flávio Chaves, né, que a gente está aí, né, na dúvida se vão ou não vingar. 6 candidatos, pelo menos, né, muito claramente. E aí você tem 3 personagens muito claros ligados a esta questão nacional. A verdade verdadeira, né, no meu modo de ver, e aí fica aí, né, a lembrança que o seu modo de ver também é muito importante. A decisão municipal ela recai muito mais sobre a pessoa do que sobre o partido. Obviamente, né, que o partido, principalmente quando ele está no poder, ele acaba tendo uma influência, né? O caso do governador do estado de São Paulo, que é do PSDB, sempre tem uma influência sobre o candidato do PSDB na localidade. Nesse ano vai ser verdadeira a questão do PMDB, né, que está aí no comando nacional depois desse processo de impeachment. Mas há aquilo que nasceu das ruas em 2013, né, a vontade de mudança. Será que isso vai prevalecer? Será que alguém com capacidade de transmitir essa ideia de mudança local vai prevalecer sobre essa estrutura atrelada no âmbito nacional? Essa questão, quem pode responder é o processo, o início do processo eleitoral oficial. Lembrando que as regras desse ano encurtam, praticamente deixam na metade o tempo de campanha no rádio e na televisão. A pré-campanha, portanto, muito importante, essa coisa de internet, né, redes sociais. Mas na televisão vão ser, né, 40 dias, 45 dias, eram 90 na eleição passada. De segunda a sexta, o candidato a prefeito vai todo dia aparecer na televisão. Na eleição passada era intercalado, vocês lembram disso, né? Um dia para prefeito, outro dia para vereador. O vereador agora só vai aparecer nos comerciais de 15, 30 segundos ao longo do dia. E na televisão,
acabam todas aquelas questões, né, de efeitos especiais, etc. e tal. Vão ser, né, igual a gente está aqui, um papo do candidato com você. Então, quem conseguir primeiro taxar uma linha de discurso tem muita chance de convencer muitos eleitores. Estou imaginando, você vai escolher entre quem faz, quem é o legalista, quem é o novo, quem traz a possibilidade de, nos próximos 4 anos, provocar uma mudança na vida da cidade. É uma mudança que você quer? Quer que a cidade fique igual? Enfim, né, essas são só reflexões daquilo que o âmbito nacional vai ter de influência no âmbito local. Bom, dentro da questão está chegando ao fim, né? Eu vou para um rápido intervalo e na sequência eu volto com um café, tá bom? Não sai daí. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdeco.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. E chegou a hora de ir embora, acabou desde a questão de hoje, mas, né, fica aqui esse sentimento de alegria de eu poder dialogar com você. Espero que tenha te provocado bastante, que você tenha pensado bastante aí, cutucado quem está do seu lado, né, e estabelecer essa conversa que eu acho muito saudável. Esse café de hoje, né, com uma pessoa, olha, é rara, né, hoje em dia, que é o Kiko Pagliato, né? O Kiko Pagliato, ele é empresário, né? Ele é um dos donos aqui da ITV, dono do Jornal Ipanema, dono da Rádio Ipanema, mas acima de tudo é um grande comunicador, ocupa espaço fundamental no Jornal da Ipanema toda manhã e uma pessoa, né, com uma capacidade, né, de entender o outro que poucas vezes a gente vê, né? Ele recebe muitas críticas, muita paulada. Mesmo assim, ele dá o exemplo e abre o espaço para que aqueles que não concordam com a opinião dele falem à vontade, que ocupem espaço aqui na rádio. Então, esse café especial com o Kiko, essa pessoa de visão na construção dessa sociedade que todos nós desejamos. Sociedade plural, onde o diferente, aquele que não pensa igual a gente, merece o mesmo respeito. Kiko, com vocês, café de hoje. Tchau. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães.